Muito bem. Caí feio. Boa noite a todos. Vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? Sim? Sim. Que bom. Muito bem. Muito bem. Cheguei cedo aí, aconteceu, sei lá o que aconteceu, que caí. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo, a nossa continuidade aqui. Vamos lá. Gente, na aula de ontem, né, foi muito legal. Eu gostei, né? Espero que vocês tenham gostado também. Foi top, porque foi uma discussão muito legal com relação aos crimes contra a dignidade sexual e tudo mais, etc. Não é? Vimos que esses crimes, vimos na pele, não é? Que esses crimes realmente são os que mais nos incomodam, não é? Sem dúvida nenhuma. Apesar de que não são os que ofendem os bens jurídicos mais importantes, não é? Como, por exemplo, o homicídio, não é? Então, existem diversos tipos penais bem terríveis assim. Então, não é? Vamos em frente, porque temos que trabalhar. Eu falei com vocês e prometi que a gente ia ver hoje, entre eles, o assédio, não é isso? Falei do assédio, não é? Foi, não foi? E vocês vão me ajudando aí. Foi, não foi? Porque eu prometi isso. Então, já que ninguém está falando comigo, deve ser. Vamos ver, então, o que é. A gente viu o importunação sexual ontem, né? Terminamos de ver. Vimos que cabe suspensão condicional do processo, pena máxima de 15 anos. Vimos a questão de praticar contra alguém alguma coisa, até onde seria esse sentido de contra uma pessoa, não é? E então, vamos ao crime de assédio sexual. Interessante, tá? Falar que o crime de assédio sexual ele é um crime feito made in USA, tá? Feito nos Estados Unidos. Muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás, tem uma atriz muito bonita e tudo mais, chama, né? Demi Moore. E ela foi casada muito tempo com aquele cara do... Hã? Foi mal. Pode Tô falar. atrasadão pra balada. Foi mal. Com aquele Willis, como é que ele chama, gente? Bruce Willis. Muito tempo casado com Bruce Willis e tal. Depois largou o Bruce Willis e ficou com aquele cara do Efeito Borboleta, aquele cara que substituiu o Charlie Sheen no Two and a Half Men, Dois Homens e Meio. Kutcher, alguma coisa? Stephen Kutcher? Eu não sei o nome do sujeito, não. Ashton Kutcher. É exatamente esse cara. E, bem, na época que, muito tempo atrás, quando ela estava no melhor da forma dela, como atriz, ela chegou e fez um filme chamado Assédio Sexual. Vocês já viram o filme? Eu, vou ser sincero, eu não vi, tá? Dizem que é muito bom. E eu não vi. Mas trata-se, tá, de um filme em que um executivo, tá, um alto executivo, tem um alto cargo, e uma mulher ocupa o lugar na empresa e tenta seduzi-lo, tá? Só que ele chega e rejeita ela. E ele é acusado de assédio sexual, etc, etc. Então, eu vou só mostrar para vocês. Não vou, não. Eu vou mostrar o trailer, mas como está acontecendo alguma coisa, não sei se no computador, se no Zoom, etc. Melhor não arriscar, não. Vamos continuar aqui, para não dar problema. Mas, bem. Professor, deixa o link então aí no bate-papo. Tá, eu deixo, prometo. Tem um...
né? O filme eu não tenho como é que chama? Copiar link. Eu não tenho o link do filme, não. Mas o trailer eu tenho. É um filme antigo, tá? E, bem, o que acontece? Qual que é o trailer? O chat está custando para abrir. Assim que abrir, eu coloco aí para vocês. E aí, o que acontece? Bem, o que acontece e o que aconteceu? Eu imagino que uma senhorinha, esposa de um deputado, senador, tenha ficado horrorizada, falando: nossa, assédio sexual e tal, né? Puxa vida, se isso acontece né, com assim, imagina as secretárias. Falar nisso, sua secretária é muito bonita, né? Precisamos criar um tipo penal. E aí, então, não é? O cara foi lá no Código Penal, viu que não tinha o crime de assédio sexual e criou esse brilhante tipo penal, tá? Que nós vamos estudar agora. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Quer dizer, assim que der, eu vou fazer o share para vocês, tá? Vou chegar e... Pronto, foi o link. Agora acho que eu consigo fazer um share da minha tela também. Tá duro. Aê, consegui. Muito bem. Estão vendo todos aí? Olha o Guilherme aí, ó. Ah, aí sim. Você tá sem... que legal. Vamos lá. Gente, tá dando para ver aí, né? Tá. Então, beleza. Então, simbora, né? Olha só o crime assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo se a gente sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Gente, começa a não dar certo essa infração penal de acordo com a pena de 1 a 2 anos. Por quê? Significa que cabe, que é juizado especial, cabe transação penal, cabe cabe, deixa eu ver, transação penal, cabe suspensão condicional do processo, cabe acordo de não persecução penal, ou seja, isso daqui jamais vai virar uma pena privativa de liberdade propriamente dita, não é? E então é um crime que foi feito só para falar que foi feito. E aí, meus caros, bem juiz tutelado, tá? Além da dignidade sexual e tudo mais, que é uma coisa que é, vamos dizer assim, intangível, não é? As normais relações de emprego, tá? Cargo ou função que deve acontecer. E aí, eu falo com vocês, o direito do trabalho chega e resolve isso muito bem, tá? Basta o direito do trabalho, até porque quando existe assédio, seja ele assédio moral, assédio sexual e tudo mais, a Justiça do Trabalho não tem qualquer problema em colocar pena de dano moral por esses assédios de 10, de 100, salários mínimos, 200, salários mínimos, etc, etc. O pessoal do direito do trabalho é o contrário do direito civil, que fica cheio de dedinhos para chegar e colocar e aplicar pena com relação a dano moral, não. No justiça do trabalho, os juízes não pagam, mas 100 salários de multa, 50 salários de multa, etc, etc, que é muito mais eficaz do que isso. Ou seja, um crime made in USA que nasceu já sem qualquer utilidade prática, né? O parágrafo 1 falava, tá? Que, aliás, a pena não, a ação penal era privada e tudo mais, mas como a gente viu ontem, né, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, ele sabendo que existiu e que existe um assédio sexual,
ele é obrigado a denunciar, e às vezes isso aí é uma coisa, uma relação de emprego e tudo mais, que devia ficar, né, para a pessoa não se expor, não. Isso é exposto, e eu estou falando da vítima, né? Novamente falando da vítima, né? Ou seja, não se dá a escolha à vítima de escolher ou não o início dessa persecução penal. E aí, estamos falando de relação de trabalho, emprego e tudo mais. Você imagina chegando um oficial de justiça, né, em que a pessoa que saiu do emprego ganhou uma ação, etc., mas ele está todo feliz e de repente descobre que a esposa foi assediada sexualmente, ou vice-versa, né, que a esposa descobre que o marido foi assediado sexualmente, etc. Confusão que vai dar. Mas o nosso legislador não está nem aí. Vamos lá. Gente, nós vimos no 213 que constranger, obrigar, compelir, forçar. O constrangimento nesse momento é um constrangimento diferente, tá? O sujeito ativo, ele não obriga ninguém a nada. Ele simplesmente ele chega e a questão de constranger é mesmo de forçar a barra, tá? De ser insistente, tá? E não de forçar, compelir, obrigar, tá? Então, o sujeito ativo ele constrange alguém, não é? E aí, ele constrange para quê? Com o intuito de obter alguma vantagem ou favorecimento sexual, tá? E aí, meus caros, vocês podem ver que novamente não temos nada que fale sobre conjunção carnal, justamente para deixar mais amplo a interpretação do artigo. Mas como é que é esse constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual? O que o sujeito ativo faz? Olha só, primeiro, o sujeito ativo ele constrange alguém prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico. Olha só. Então, ele é superior hierárquico à vítima. Então, ele utiliza isso, não é, para obter esse favorecimento sexual, não é? Como? Como ameaças veladas, não é? Promessas de que se sair com ele vai galgar postos mais avançados dentro da empresa e tudo mais, e assim vamos, tá? Tá bem? Então, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico, ou seja, o sujeito ativo ele é ou superior hierárquico ou tem ascendência ao sujeito passivo, mas não ligado a tudo, ligado ao emprego, cargo ou função, ou seja, às relações de trabalho, de colegas de trabalho. Ah, professor, quer dizer que então nunca mais a gente vai poder chegar e ter um chefe saindo com a empregada, ou uma empregada-chefe saindo com o empregado, acabou tudo? Não, tá? De jeito nenhum. Ao contrário, tá? O artigo 216A, ele não proíbe ninguém de chegar e convidar, e cantar, e mandar flores, bombons, etc, etc, etc. O que o artigo não quer é que o sujeito constranja outra pessoa por causa dessa condição de superior hierárquico. Por exemplo, imagine só, primeiro dia ou primeira semana, ou primeiro mês, etc., da secretária lá, o chefe chega e fala o seguinte: olha, você sabe por que a outra secretária saiu, né? Não, por que, chefe? Por que ela foi mandada embora? Não, não sei não, chefe. Porque ela fazia a mesma coisa que você está fazendo. O que é? Eu estou fazendo de errado? Não aceitando os meus convites para a gente sair. Olha só. Hã? Olha só como é que temos aí um constrangimento em que o sujeito chega e utiliza, né, a sua superioridade hierárquica para chegar e fazer. Meus caros, eu conheço muita gente, de verdade, pelo menos uns 3 casos de conhecidos meus, que hoje estão casados com a secretária. Ou seja, e sem utilizar-se de nada.
tá? Ou seja, o poder de sedução, de namoro, não sei o que lá, não está vedado pelo artigo 216A. O que ele quer proteger é que isso, fique somente esse jogo de sedução fique sem que sem que seja algo forçado, tendo em vista as relações de emprego. Para mim, o artigo 216A é obsoleto. O Justiça do Trabalho cuida muito bem disso, então o direito administrativo, se fosse isso daí dentro da seara administrativa, tá? Mas existe. Bom, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta. Fala. Você falou só questão de trabalho, relação de chefe, secretário e tal. Uhum. Se for professor, por exemplo, Ótima entra pergunta. como assédio ou não? De jeito nenhum, tá? Por quê? E aí é por causa do seguinte. Deixa eu colocar vocês aqui para cima para eu conseguir fazer um share aqui. Olá, Larissa. Que bom. Oi, Matheus. Tudo bom? Que bacana. Um monte de gente. Muito bem. Olha só que bacana. Prevalecendo só isso, a condição de superior hierárquico. Primeira coisa que a doutrina chega e fala é que o professor não é superior hierárquico ao aluno, tá? Não há hierarquia entre professor e tudo mais. E também, mas principalmente o seguinte, entre professor e aluno não há algo inerente a emprego de cargo, função ou de emprego, tá? O que poderia ocorrer, e é por isso que sua pergunta é muito legal, é no caso de professor que tenha tutor, né? Monitor, por exemplo, tá? Ou seja, o professor, aí sim ele é superior hierárquico, porque ele tem um monitor que depende dele. E nesse caso, aí seria, tá? Mas em geral, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. A doutrina é claríssima com relação a isso, tá? Gente, não precisa nem falar, né? O tipo subjetivo é o dolo, vontade livre, consciente do superior hierárquico, valendo-se de sua condição de superior hierárquico, chegar e constranger o inferior hierárquico com o intuito de obter vantagem e favorecimento sexual. Consumação, tá? É com o constrangimento, tá? A tentativa é possível, desde que não seja da forma oral, não é? O cara chega, escreve um bilhete, manda lá para o inferior hierárquico, e aí então o inferior hierárquico, antes de receber o papel ele é pego por alguém que lê e olha, temos ali uma tentativa. A ação penal, como a gente viu, infelizmente, não é? Ela é pública incondicionada. Beleza? Dúvidas? Ou até agora tá de boa? Tá de boa? Beleza. Então, simbora. Vamos embora. A gente tem muito. Tem que falar da pena, né? Já até falei, mas vamos lá, de 1 a 2 anos, vai para o juizado especial, cabe suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Tá? Então, transação penal, né? Porque agora é transação penal, cabe tudo. Eu tenho o parágrafo segundo, se a vítima é menor de 18 anos, a pena é aumentada de 1/3. Por quê? Valeu, Daniel, de boa. Porque, sem dúvida nenhuma, quem tem menos de 18 anos ainda não está, não tem, em geral, ou pelo menos grande parte, não tem experiência com relação ao mundo de trabalho e ao mundo sexual, ainda está amadurecendo, não é? Isso em geral, tá? Pelo menos assim entende, tá? Eu vou pular, meus caros, tá? Mas eu volto, prometo, tá? Eu volto já já. Eu vou pular o artigo 216, que é o registro não autorizado de intimidade sexual, tá? Por quê? Porque eu quero, antes disso, chegar e falar do estupro de vulnerável, porque eu combinei com vocês que falaria isso. E o estupro de vulnerável tem muitas coisas para a gente chegar e falar, tá? Então,
Se der tempo, a gente vê o 216, se não, a gente chega e fala do estupro de vulnerável, tá? Então, primeira coisa, gente, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, que antigamente não existia o crime de estupro de vulnerável, tá? Na verdade, o que existia, e aí eu não tenho nesse Código Penal, mas vamos pegar o outro aqui. Ó. Na verdade, o que existia era uma presunção de violência, tá? O Código Penal falava o seguinte, ó, presume-se a violência quando a vítima é menor de 14 anos, quando é débil mental, e a gente sabia dessa condição, porque não pode, por qualquer outro meio, oferecer resistência. Tá? Era isso, e a gente vai ler aqui, por isso que eu mudei aqui o... Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, tá lá. Aqui, ó. Aqui, ó. 225 tá aqui. Nos crimes, aumento de pena. Coletivo, corretivo. Cadê? 220. Presunção de violência. Olha como é que é. Tá? Presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos, alienada, mental, a gente conhece as circunstâncias, não pode, de qualquer outra forma ou causa, oferecer resistência. Tá bom? Então, o que acontecia? A gente sabia que tinha estupro e atentado violento ao pudor, os dois cometidos com violência ou grave ameaça. Se era presumida a violência, significa que, então, logicamente, bastava o ato sexual para gerar o crime de estupro. Tá? E aí, gente, podem atirar aí, se vocês quiserem, que nem ontem, por favor, o microfone, tá? Do mudo e tal, por favor, porque o que eu vou falar aconteceu. O que aconteceu? Isso aí desde 1941, e se falava que essa presunção de violência era uma presunção iut et de iure, tá? Ou seja, que não cabia prova em contrário, tá? Ou seja, por exemplo, a vítima tinha menos de 14 anos, houve ato sexual com ela, é estupro. Ah, não, mas ela quis, azar. Mas ela é namorada, azar. E não sei o que lá, azar. Era assim. Tanto faz para o juiz. Muito bem. E, tá? Só que a realidade, não é? Ela é muito melhor e maior do que a cabeça das pessoas. E interessante, tá? Só para. E aí o que aconteceu? A realidade foi tomando conta dos julgamentos. Eu vou citar um caso de um ex-juiz. Ele é juiz, eu acho que ainda, mas ele era de Congonhas. E ele me contou um caso seguinte, que foi, ele também achava que era presunção absoluta, e que ele parece que foi um dos primeiros, tá? Casos que falou que a presunção, em vez de ser iuter de iure, seria iuris tanto. Tá? Ele falou o seguinte, eu vou contar o caso como me foi narrado, tá? Algumas expressões até fortes, tá? Mas é para vocês entenderem o caso. Tá? E o professor José Lourdes, inclusive, chega, tem ótimos casos, não sobre esse fato, mas ele demonstra que às vezes a gente, num caso, é necessário falar palavras populares. Então, vou narrar o fato, mais ou menos. O caso era o seguinte, um sujeito, não sei quantos anos, que o autor do fato tinha, não sei se eram 18, 20, 30 ou 40, tá? A vítima tinha 12 ou 13 anos. E o pai dessa menina de 12 ou 13 anos tinha descoberto que a menina já realizava atos sexuais, não é? E estava namorando com esse sujeito. E aí o que aconteceu? Estupro por presunção de violência, né? Na época, o que seria hoje estupro de vulnerável. E aí então, não precisa nem falar, preso e tal, não sei o que lá, no julgamento,
Né? O juiz perguntou para ele, você fez as sessões com ela, etc, né? Sim. Por que você fez? Porque ela é a vadiazinha daqui do lugar. Desse jeito. Eu falei que era a Natália, falei. Outras pessoas devem ter levantado a sobrancelha e tal. Outros falam assim, nossa, mas é assim que foi me passado e é assim que as pessoas falam mesmo. Como assim? Aí ele perguntou, como assim? Não, ela não dá só pra mim, não. Dá pra fulano, Beltrano. Assim, começou a narrar. Aí, beleza. Outras testemunhas falaram a mesma coisa, tá? Dessa menina de 12, 13 anos. E então, chegamos então ao depoimento da vítima, né? E aí o juiz perguntou para ela, você teve já com ele? Tive. E você chegou e teve só com ele? Não. Não, não. E por que você teve? Porque ele é meu namorado. Então você namora ele. Você continua namorando? Não, agora estamos namorando fulano e ciclano. Mas na época você só namorava ele. Não, além dele, eu namorava fulano, ciclano, beltrano e outro não sei o que lá. Mas você só ficava com seus namorados. Não! E falando isso de uma forma muito natural, segundo o que me foi relatado. E aí, meus caros, eu pergunto a vocês, o que vocês fariam se fosse o juiz? Condenaria esse sujeito e mandaria chegar e a polícia atrás de todo mundo que se relacionou com essa menina? O que vocês fariam? Ou absolveriam? E aí, então, gente, começou, tá? Eu quero que vocês falem. Alguém pode falar aí? Eu absolveria. Quem foi? Tá Quantos certo? anos que a menina tinha? 12 Eu, ou 13? 12 ou 13. Eu absolveria também. Fala sério, velho. É história real, Eu não tá? absolveria, não. Quem não absolveria? Quem que é mais? Eu, Quem que é? eu, Natália. Natália. Cruel. Porque coloca como se a menina fosse responsável, como se ela soubesse o que ela estava fazendo. E às vezes, tipo assim, ela meio que cresceu achando que aquilo ali era de boa. E não, ela não tem idade para fazer outras coisas. Por isso que eu condenaria. Então você condenaria tendo em vista o que? A moral? Porque foi um ato imoral? Isso aí. Porque se for seguir algo que está na lei, é errado. É Não, crime. sim, tá na lei, mas aí você também prenderia alguém que furta uma bala, por exemplo? Não, Mas o ato de furtar não tá na lei? tá, mas eu acho que é diferente. Não, claro que é diferente, mas é só você ver que às Eu vezes aquela coisa entendi. Duralex é de Lex, mas a gente tem que pensar. Foi de propósito, sabe? Muito bom, Natália. Daqui a pouco eu vou falar que você tá com a razão, tá? Quem mais? Vamos lá. Eu também absorveria. Quem que falou que absolveria? Deixa eu ver. A Paola. Paola, muito bem. E o restante não vai se manifestar, não? Não? Prefiro não falar? Eu condenaria. Talvez seria uma pena menos, não tão grave, mas eu condenaria, porque, de acordo com a lei, ela é absolutamente incapaz, porque ela é menor de 14 anos ainda. Ela nem é menor de 16, 18 anos, ela é menor de 14 anos. Eu condenaria. Nossa, mas tem muita menina de 14 menor, bem mais madura. Hoje em dia, né? Por isso que eu acho que não pode, tipo assim, levar o pé da letra da lei, porque tem casos e casos e meninas de 14 que ainda brinca de boneca e tem meninas de 14 que já faz as coisas e entende muito bem. Igual, por exemplo, é um crime muito pesado para deixar o cara preso, sendo que, tipo, ela quis e fala assim e já tem uma vida ativa sexual. Minha opinião. Isso é verdade mesmo. Eu iria pela capacidade dela. Ela não tem capacidade. Eu também acho que a gente não pode levar a lei assim tão ao pé da letra. Porque se fosse levar a lei assim, do jeito que ela está escrito ali mesmo, cara, hoje, sei lá, 100 milhões de brasileiros iam estar presos.
jogando para baixo. Sério mesmo. Sim. Aí, gente, que legal. Vocês estão de parabéns. A discussão tá alta, hein? Sério. Vocês estão muito legais. Vocês estão aprendendo a falar. Todo mundo tem lados e entendimentos e vamos lá, o que é que foi gerando isso, tá? E aí, então, meus caros, a jurisprudência, tá? Foi falando o seguinte, olha, tem que se olhar o caso concreto. Tem que se olhar para ver se a vítima efetivamente tinha ou não experiência anterior, se a vítima ou não, a vítima e o autor tinham um relacionamento, se a vítima, qual que era a experiência sexual da vítima, não é? E a experiência sexual é muito interessante, porque eu tenho um amigo meu, amigão, melhor amigo que eu já tive na vida, assim, durante toda a minha infância, até os 18 anos. A primeira vez que ele deu um beijo na boca foi com 26 anos. Tá? Qual que é a experiência dele? Tô falando sério. E hoje é casado e tal, sei lá. Porque ele era muito tímido, etc, etc, etc. Tá? E para ele, beijar a pessoa a primeira vez na boca com 26 anos foi o correto do desenvolvimento sexual dele. Não é? Tá? Então, só para vocês verem que às vezes tem o outro lado também. Né? E aí, então, outra coisa interessante para falar é o Código é de 41, né? Tem uma obra de Nelson Hungria, que é um dos autores, inclusive, do Código, e ele narra que para ele, olha só o que ele fala, abre aspas, está lá no livro dele. Eu até trago na minha dissertação de mestrado. Ele fala o seguinte, olha, para os meninos da nossa época, 1941, hein, que já estão muito mais avançados com relação a esse tema, que é os temas sexuais, ele entendia que a presunção de violência deveria ser com 12 anos naquela época, e não 14. Olha só que interessante o sujeito, mas que ele foi voto vencido nisso. Tá? Eu, por exemplo, só dei meu primeiro beijo com 16 ou 17 anos. Era 16 ou 17. Então, vocês verem que eu também fui bem tardão, não é? Muito bem. Ou seja, cada um tem o seu desenvolvimento sexual. E aí os juízes, né, começaram a olhar o caso concreto. Quem é a vítima? Ah, é uma menina que com 12 anos brinca de boneca. Tá? Poxa vida, vamos chegar e então condenar o sujeito, que realmente ela não tinha experiência nenhuma, né? Ah, não, essa daqui já é o contrário, já tem uma vida, né, ativa sexualmente falando há muito tempo. Opa, então, nesse caso, ela, já que vamos absolver, igualzinho quem chegou e falou que absolveria. Esse era o entendimento da época. E aí, o que aconteceu? Só que, tá? Isso daí começou a incomodar, tá? A trazer a realidade do fato para o julgamento, ou seja, transformar uma presunção absoluta em relativa, começou a incomodar aqueles que acham que o mundo é uma caixinha assim, ó, em que tudo cabe dentro dessa caixinha. Os ultramoralistas, por exemplo. E aí, então, eles fizeram um movimento, tá? Dentro, inclusive, dessa grande mudança que teve, que eu já falei com vocês, né? 2009 e tal, 1213, 1214 e tudo mais. E eles resolveram acabar com essa presunção de violência e criar um tipo penal específico para isso, em que não se falasse de presunção de violência, para que o juiz não tivesse escolha. E se houvesse o fato, ele não queria nem saber. Ele condenaria. Ele não teria oportunidade. Ele não teria forma qualquer de fazer diferente do que, se não, condenar.
E então, meus caros, aí, ó, ufa, isso tudo para eu chegar e finalmente falar o seguinte, olha, o que era presunção de violência, tá? Vocês veem aqui no artigo 224, foi transformado no artigo 217-A, tá? Que é o estupro de vulnerável. E aí eu vou mudar, vou passar de novo para aquele outro Código Penal que a letra é maior. Não sei por que cargas d'água, tá? 217, pronto. Ok? Passou-se então ao 217A. E aí, meus caros, aí quando foi isso, foi justamente uma coisa que me incomodou. Eu sempre gostei desse tema, é um tema instigante, ele mexe com a gente. Às vezes a gente, nesse tema, a gente esquece a razão para falar com a emoção, com o coração e tudo mais, etc. E foi um dos, acho que foi o meu primeiro, segundo ou terceiro caso de penal que eu peguei na vida, foi justamente um caso desse. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar, tá? Aqui dentro dos meus alfarrábios aqui. Eu geralmente coloco tudo bonitinho, deve estar aqui. Eu vou trazer para vocês, vamos ver aqui se está aqui. Aula de direito. Professor, deixa eu só te atrapalhar um Vamos lá, à instante. vontade. Desculpa. Desculpa nada. É que eu tive um probleminha aqui, eu vou ter que sair. Mas a aula você vai mandar ela gravada, não vai? Sempre, a não ser que dê problema. Todas as aulas não. estão lá no meu canal. Show de bola, então. Quer? Tá beleza? Faça sua inscrição, deixa o like, joinha. Você é o cara. Aqui, aí eu tenho que Vai lá. sair, mas depois eu volto. Se Tranquilo, eu vai lá, conseguir. vai lá, vai lá, Tá? vai lá. Muito obrigado. Boa noite, desculpa aí. Buenas. Deixa eu ver aqui, não é possível que eu não esteja achando. Que pena. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando. Eu vou trazer, eu vou achar, porque... achei. Achei aqui, ó. Estamos aqui. Sabia. Ser organizado é muito legal. As coisas de virgem nerd, né? Sou eu os dois. Muito bem, né? Só tá brincando um PDF, tá? E aí, então, meus caros, eu quero que vocês falem o seguinte. Uma das coisas que vocês vão ter que decidir quando vocês forem advogados, quem for advogado, que caso pegar ou que caso não pegar. E eu queria saber se vocês pegariam esse caso que surgiu, tá? Quando eu estava iniciando a minha carreira jurídica. Tá? Vai demorar um pouquinho. E é um caso muito interessante. Tá? Eu trago aqui porque realmente é um caso instigante, é um caso que muitas pessoas chegam e falam, eu não faria. Tá? Mas eu vou continuar enquanto chega e abre aqui o PDF. Tá? Falando o seguinte, surge então, tá, o nosso 217A, que é estupro de vulnerável, para justamente impedir que o juiz julgue, utilize a realidade, tá, para absolver alguém. Absorver não, absolver alguém. Tá? E aí, meus caros, o meu estudo no mestrado foi justamente esse. Será que o juiz ele pode ser impedido de chegar e analisar o caso concreto, que nem queria, e na verdade transformar o treino no 1 mais 1 é igual a 2. Tá? Eu vou mostrar para vocês o tema, o caso aqui. Abriu, felizmente. Tá? Vou fazer um share aí com vocês. Auto de prisão em flagrante, olha só. Foi em 2002. Olha só, eu formei em agosto de 2001. Então, você é velho, não precisa falar não.
Então, isso aqui é o original. Vocês podem ver que é minha letra aqui, ó, vendo e tal, estudando negócio. Então, o resumo dos fatos é o seguinte, tá? Que vou ler só uma. Por volta das 11 horas, sendo presente a pessoa de fulano de tal, na rua, que por volta das 8, encontrar seu trabalho, telefone de sua filha menor, que chorando disse que o seu Zé trabalhava de pedreiro, havia abusado sexualmente dela. Que imediatamente a referida senhora dirigiu-se à sua residência para questionar sua filha sobre o acontecido. Foi informada que ao pedir água para o seu Zé, mesmo enquanto trabalhando, mesmo prontificou a atender. E ao entrar na casa para beber água, solicitada mesmo segurou, dizendo que ela era pesadinha, colocando-a no colo, começou a acariciar seus seios, barriga e vagina, apertar o corpo, roçar as pernas da mesma, e sendo que não tinha nada demais que estava fazendo, que fazia a mesma coisa com o coleguinha rei, e que, segundo ainda o relato da menor, a mesma, apavorada, gritou pela sua mãe, dando no seu Zé um empurrão, conseguindo sair correndo, dirigindo-se ao telefone público, que ligou para a senhora Maria, que lhe pôs o endereço onde encontrar seu Zé. Nos dirigimos até aquele local, onde conduzimos até esta delegacia para maiores esclarecimentos, que, quando questionado o fato, disse que abraçou a menor por trás, passou a mão dos seus e que, diante dos fatos, colocamos diante dos fatos, conduzir à disposição da autoridade. Muito bem. E aí, vamos lá ao que disse o seu Zé, tá? Só para vocês verem. Interrogado disse que foi devidamente comunicado a seu filho Carlos, tá? Que encontrou presente nessa unidade, por seu advogado, que no dia que a menor Nath, de 9 anos a menina, tá? O declarante cita aqui uma construção do bairro Visão, papapá da cidade, que era, esqueci o nome da cidade, passou em frente a uma construção, a menina pediu água, que o declarante levou a menor até o interior do imóvel, onde fica a geladeira, serviu água para o menor, tendo o menor bebido a água. O declarante confessa que realmente abraçou o menor por trás, cita que abraçou por trás, mas sua mão deve ter passado nos seios dela. Que após beber a água, o menor devolveu o copo ao declarante e depois foi embora. O declarante passou a menor Nath, antes da mesa lhe devolveu o copo, e que o declarante alega que, ao virar-se para guardar a água na geladeira, a menor saiu correndo no local sem dizer nada. O declarante nega as acusações de ter acariciado os seios da Nath, falando que a mesma negando a mesma forma que tem aquele barriga e vagina, não tendo apertado o corpo ou colocado no colo quando menor. E o declarante cita que a mesma morava do lado da construção, sendo uma criança de 6 ou 7 anos, que atualmente mora no bairro Aeronautas. Não sabe o declarante deles, não sabe o local. O declarante nunca cometeu nenhum crime contra a referida menor. O declarante alega não saber o motivo de alegações da menor, apenas citando que a mesma fala demais. O declarante confirma que o fato abraçou a menor por trás e não teve nenhuma maldade ou outra intenção, tendo mesmo ocorrido rapidamente. Não havia nenhum tipo de excitação para o declarante. O declarante informa que não trabalha na obra no bairro há aproximadamente tantos meses e que a natureza que essa foi a primeira vez que o declarante abraçou o menor. O estancamento já esteve em outras vezes pedindo água e a serviu. O declarante sequer sabe que veio na cabeça abraçar a menor, mas cita, informando que foi preso, nem foi processado, etc, etc, etc. Isso aí, meus caros, é um auto de prisão em flagrante, tá? Em que foi ouvida o condutor, a mãe da menina, que ia falar a mesma coisa do condutor, Ctrl-C, Ctrl-V. Aí a pergunta é o seguinte, meus caros. Vocês defenderiam o seu Zé? Sim ou não e por quê? Vamos lá. Falem. A gente prometeu aqui que a gente pode falar qualquer coisa sem ser taxado de nada ou criticado, hein? Vamos lá. Coragem. Falem que se sim, por quê, e que se não, por quê. Eu não defenderia, mas eu não sei falar o porquê. Quem não defenderia? Quem que falou? Natália. Isso. Não defenderia. Ah. Muito bem, ok. Matheus, você tá aí querendo falar, mordendo a língua para não falar, vai? Defenderia ou não, seu Zé? Eu acho que eu defenderia ele, porque eu acho que tem possibilidades aí, coisas aí que não tem muita prova de que ele realmente violentou ela. Aparentemente não tem, porque a menina fala que
ele agarrou ela por trás, que começou a acariciar ela, mas ela deu um soco nele e fugiu, saiu gritando. Apesar que eu acredito na menina. E aí? É isso que eu ia falar. O quê? Eu defenderia ele. É óbvio que tecnicamente, né? Ai, meu celular, peraí. Não, tranquilo. Desculpa. Mas eu já até vivo esse dilema lá no escritório, de ver uns casos assim mais pesados, que a gente fica tipo assim, se você deixa a sua opinião pessoal tomar conta, você não pega. Tipo, ainda mais no criminal. Qualquer caso. Assim, tem uns mais graves, outros menos. Mas se você deixar interferir sua opinião pessoal, você não trabalha, você não consegue trabalhar. Então, assim, eu defenderia profissionalmente ele, porque até todo mundo tem direito à defesa. Mas a pessoa tem que conseguir separar a opinião pessoal do profissional. Senão não consegue, não. E aí, quem mais? Defenderia ou não? Coragem, gente. Ninguém mais vai falar? Você foi o advogado dele? Boa pergunta. Vou contar o caso. Muito bem. 6 horas, mais ou menos 4 horas da tarde, mais ou menos, me ligam falando disso e tal. Né? E era Lagoa Santa, Sete Lagoas e tal. Os caras estavam começando a pegar, assim, o quê? 3, 5, 6 meses que eu tinha aberto escritório. Quase sem cliente nenhum. Vamos para lá ver. Chegando lá, tá? Adentramos na delegacia, fui eu, meu amigo Fabiano, uma outra sócia nossa. E a gente chegou, o Carlos estava lá, falei com ele, tá? Falei com o seu Zé, falei, seu Zé, já tinha sido feito o auto de prisão em flagrante, tá? Já tinha sido ouvido. Eu falei, do que isso aqui é verdade? Ele falou nada. Eu falei, então por que está escrito aqui que você chegou e falou isso, isso e aquilo? Ele falou, olha, tá vendo aqui, ó? Ah, seu Zé, como é que ele é? Um senhor, 50 e tantos, 60 e tantos anos, na época, com aquela mão calejada de tanto trabalhar de pedreiro, sabe? Bem parrudão, não precisa nem falar, né? Trabalho de pedreiro. E aí falou que não, e que tinham batido nele, realmente tinha uma marca de... Falou, olha, eu falei que não tinha nada a ver, alguém me deu um soco por trás, e aí eu já tinha ouvido o que o restante tinha falado, e eu falei porque, para não apanhar. Falei, tá legal, beleza. Conversamos com ele, a sorte, e aí os parabéns para o pessoal da polícia lá, na época, que não era comum. Estuprador, você já sabe onde é que ficam, né? O que acontece? Todo mundo já ouviu falar, não é? O delegado, ele tinha uma cela separada para casos assim. Então o seu Zé ficou separado dos outros presos, junto com o pessoal que foi preso com não pagar pensão alimentícia. E aí então, meus caros, eu cheguei pro Carlos, que é o filho dele, tem contato até hoje. Eu sempre pergunto, sempre falo para ele que eu mostro esse caso. Falo assim, esse caso tem que mostrar para os alunos, tá? Posso? Pode. Tá autorizado? Tá autorizado. Então, estou fazendo tudo autorizado aqui, tá? Perguntei para você acredita no seu pai? Ele acredita. Tem certeza? Tem. A acusação aqui é seríssima. Não tem certeza. Então, sabe o que você vai fazer, Carlos? All in, meu cara. Ou tudo ou nada. Você vai chegar. Você conhece o pessoal dessa menina, dessa outra menina aqui de 7, 6 anos? Conheço. Eles moram lá perto onde meu pai fazia uma outra casa. Falei, então legal, você vai lá. Vai falar do que seu pai está sendo acusado. Vai falar do que essa menina falou que seu pai fez com ela e o que fez com a filha desse pessoal. Dessa outra menina. De duas, uma. Ou você vai ter, seu pai vai ter um outro processo, ou então seu pai vai ter a melhor das testemunhas. São os pais dessa menina e essa menina. Uau! Você acreditou, né? Acredita no seu pai? Acredito. Tem certeza? Tem. Beleza. Aí fizemos
um relaxamento de prisão e tal. No outro dia, os fora abriu meio-dia, estavam lá. O Carlos, o pai, a menina, 6 anos, magrinha, linda menina. A mãe, eu cheguei e falei, tudo bom? Você sabe por que vocês estão aqui? Sei. Ele te contou que seu Zé está sendo acusado? Contou. Vocês acreditam nele? Não. Vocês conversaram com sua filha? Conversamos. Conversaram? Conversamos. Tem alguma coisa? Não. Nós queremos, inclusive, testemunhar hoje para o seu Zé. Falei, calma, não é assim. Mas vamos lá. Aí, ingressamos com esse relaxamento, conversei na época com o promotor, que é irmão do Raimundinho, de nome Adriano, que, ao invés de tratar esse caso, né, com as entranhas, tratou com a razão, deu até um parecer favorável para a gente. O seu Zé, com 4, 5 dias, estava liberado e não sofreu nada. E aí você vai falar, não, Filó, você foi foda. Não, é aquela época, coisa que dá tudo certo. Não fui eu, deu tudo certo. Sabe aquela coisa que dá tudo certo? Tá? Fiz o meu trabalho, mas assim, desse tamanhozinho, né? Tá? E o caso durou 3 anos para ele ser absolvido. E ao a gente chegar e fazer perguntas para essa suposta vítima, né? E foi muito interessante porque o juiz da época chegou e falou assim, a menina assim, me conta o que aconteceu. Sabe narração de quando alguém já viu teatro quando você está começando a decorar a fala e a pessoa começa a falar sem pensar, uma coisa repetida? Foi desse jeito. O juiz fala assim, peraí, não estou te perguntando isso. Eu perguntei só isso. Aí a menina de novo. Aí o juiz, não. Você tem aí com as perguntas que a gente fez, com as nossas testemunhas e tudo mais, no final, quando aquela coisa de que ela fala demais é verdade, porque a professora da escola foi nossa testemunha, falando que já tinha, ela inventava coisas na escola. A menina, a mãe dessa menina, que conhecia ela, falou que já tinha inventado uma coisa de um cara que morava 3 ruas lá, também que já tinha feito, não tinha feito nada, sabe? Ou seja, era mentirosa. E aí, alguns paradigmas se cortam, que é aquela coisa de a criança não mente, etc, sabe? É bem complicado. Gente, o seu Zé, então, foi libertado com 4 dias, eu acho, menos. Foi absolvido. O Ministério Público não recorreu. O juiz, num momento, falou assim, poxa, você vai, doutor, você não precisa provar. E aí, Matheus, isso é muito interessante, tá? Todos vocês. O juiz falou o seguinte, olha, você não tem que provar a inocência do seu cliente, não. Você só tem que... quem tem que produzir prova é o Ministério Público. Eu falei assim, não, excelência. E aí, atenção, gente. Do mesmo jeito que essa lei foi feita, os julgamentos de casos assim são feitos da seguinte forma, tá? Para os julgadores, tá? Para os como é que eu vou explicar? Para a jurisprudência, tá? Abre aspas, a palavra da vítima basta para ensejar o decreto condenatório. Vocês estão me entendendo? A palavra da vítima basta para ensejar o decreto condenatório. Em casos assim. E aí, meus caras, vocês imaginam o seguinte, como assim a palavra da vítima? Aí eles colocam uma coisinha bonitinha, desde que em conformidade com os outros elementos do processo. Mentira, não tem outro elemento nenhum, só tem a palavra da vítima. E o sujeito toma, geralmente é o sujeito, né? Toma lá uma pena gigantesca. E aí vocês perguntaram daquele caso de ontem, né? Da blogueira, etc. E eu falei, gente, não vou trocar no caso dela, não vou mesmo. Não tem a menor noção do caso dela. E acompanhar pela imprensa é besteira.
Mas falo para vocês o seguinte, depois desse caso, eu já defendi pelo menos mais umas 7, 8 pessoas com casos parecidos com o seu Zé. Todos a vítima estava mentindo. Seja ela maior, seja ela menor. E algumas mentem porque querem aparecer, outras mentem porque é muito religioso, outras mentem para o marido não descobrir a traição, prefere falar que foi estuprado. Outros mentem Pressão da família, da mãe. sim, ou porque era virgem e tal, aquela coisa, a família achar que era. Tá? Outras por arrependimento. Tá? Outras para não perder o namorado. Eu já vi de tudo. E por isso que eu falo com vocês, crimes assim, tá? Sem brincadeira, 90% não tem prova alguma da culpabilidade. E eles falam que a palavra da vítima ganha um cantor gigantesco, porque são crimes realizados como é que é a expressão que eles usam? Crimes realizados na escondida, como se algum crime fosse realizado assim, para todo mundo chegar, ver e tudo mais. Como se não existisse exame de DNA, dentre outros milhares de exames, como se a gente tivesse em 1970, né, em que a ciência estava engatinhando para chegar e ter determinadas coisas. Flor, Manda. você falou essa questão do que é um crime às escondidas. Eu concordo com isso por ser difícil, às vezes, comprovar. Por exemplo, é um estupro quando é pessoas casadas. Acontece, como é que você vai provar que você não queria transar e seu marido queria? Então, eu acho difícil. Só que é complicado porque, como você falou, que tem muita mulher que chega, denuncia e é mentira, e acaba que cria esse pensamento que quando é verdade, você começa a desconfiar. Tipo, não deve estar falando verdade, não. Aí eu acho que é complicado, porque quando é sério, ninguém leva em consideração. Exatamente. Olha só. Muito bem. Tem uma coisa e eu não sei se é Platão, Aristóteles e tudo mais, é o seguinte. É difícil provar que aconteceu, mas é impossível provar que não aconteceu. E colocar, não é, inverter o ônus da prova, tá, no direito penal é uma coisa meio maluca. Concorda? Tudo bem, inverter o ônus penal no direito consumidor, tá legal. Mas inverter o ônus penal, não é? Isso é voltar lá para a época da Inquisição, não é? Em que o sujeito, através daquelas provas de fogo, da água, não sei o que lá, você joga fogo no cara. Se não pegar fogo é porque ele não é herege. Deus está do lado dele. Amarra ele e joga no rio. Se ele boiar e não morrer afogado, Deus está do lado dele, significa que ele está correto. É a mesma coisa. Como é que o marido vai provar que ele não cometeu estupro? Se a gente inverter o ônus, não é? É possível você provar que aconteceu, mas é impossível você provar que não aconteceu. Não é? Não, gente, já vi casos assim, tá? Assim, absurdo. Eu falo tranquilamente de pelo menos, sem ser leviano, 30% dos casos que são levados, tá, de crimes sexuais, 30% é balela. Não aconteceu. Infelizmente. E é o que você falou. Uma coisa que deveria ser usado quando simplesmente acontecesse o caso, não é? Muitas vezes são utilizados simplesmente para esconder determinados fatos, para gerar um problema para alguém. Não é? É muito, muito, muito complicado isso. E, assim, a única coisa que eu posso falar aqui, do caso lá como é que ela chama? Mari Ferrer. Isso. A única coisa que eu posso falar que não está errado, ou que o juiz está correto, porque o restante eu não tenho ideia para apitar,
é quando ele fala que é melhor você chegar e soltar 100 culpados do que condenar um inocente. É a única coisa que eu sei que ele está certo. Tá? O restante, se a sentença dele está certa, eu não sei. Se o fato aconteceu, eu não sei. Quais provas tem ou que não tem, eu não sei. Tá? Até porque, no caso, por exemplo, do estupro propriamente dito, a gente vai estudar estupro de vulnerável hoje, a gente tem que chegar e fazer algumas coisas. Tá? Vamos lá agora pegar o estupro de vulnerável. A gente vai precisar, um crime muito instigante. Olha só. Então criaram o crime do artigo 217-A. Tiraram aquela coisa de presunção de inocência para simplesmente o seguinte: ter condição carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ponto. Tá? E aí, meus caros, o STJ, tá? Recentemente, vou até que já chegar e copiar para vocês. O STJ recentemente chegou e estabeleceu súmulas com relação ao estupro de vulnerável. Tá? Falando o seguinte, tá? Eu vou ver aqui no chat. Vou colocar aqui para vocês. O seguinte, olha só. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. E atenção, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima à prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Ou seja, hoje o STJ segue o pensamento da Natália, o pensamento do Matheus. Por isso que eu falei que vocês estão certos hoje, né? Em que pese o STJ já tenha revogado várias súmulas, tá? Em matéria penal, inclusive uma que ele entendia que roubo com réplica de arma de fogo qualificava o crime de roubo. Tá? E tinha uma súmula que foi extirpada. Então ainda não estamos perdendo, mas ainda podemos voltar. Mas hoje em dia, Natália e Matheus está 10-0 para vocês. Oi. Tem súmula. Então o juiz não pode analisar o caso concreto. Exatamente. Tipo assim, ele tem que seguir a súmula e a lei. Assim, apesar de que não é uma súmula vinculante, eu não seguiria. Tranquilamente. Mas nem eu. Eu não seguiria. Tá? Independente da idade do estuprador, você não seguiria? Pois é uma das coisas que o pessoal... Olha só, Natália, você falou uma coisa muito legal. Posso contar um caso real? Real mesmo. Aliás. Seguinte, vocês sabem que menor de idade não pratica crime. Pratica o quê? Ato infracional. Análogo a crime. Muito bem. Ato infracional. E aí o que acontece? Presta atenção. Vocês sabem que abaixo de 12 anos, nem isso, né? Nem isso. Imagine duas pessoas com 13 anos. Florisbela e Janjão, com 13 anos. Aí ambos chegam e, tem lá relação sexual com 13 anos. Eles vão praticar estupro de vulnerável bilateral, em que ambos são autores e vítimas. Acho que se anula, não se anula, não? Se anula? Não sei, não. Estão fazendo, ambos são autores e vítimas. Ambos têm que ser punidos pelo direito penal. Né? Quer dizer, não é o direito penal, não. É o ECA lá e tal. Né? Muito bem. Mas olha só que loucura, que esse daí é só um exemplo, tá? Mas não é o que eu queria dar, não. A história real é a seguinte. Na verdade, tem duas. A primeira era um menino que tinha 17 anos que namorava uma menina de 13 anos. E tinha lá relação sexual e tal. Tranquilo. O menino fez 18. O pai, não satisfeito com esse relacionamento, chegou, sabendo que a menina tinha
quando ele tinha feito 18 anos, eles tinham transado, etc. Até chamou a polícia e falou que aquela menina tinha sido estuprada. Nossa, tem A um história real. lá. Ai, gente. Tem um lá no escritório que é exatamente isso. Por isso que eu não consigo entender. Tipo assim, não tem como você levar todos os exemplos ao pé da letra. Não tem como. Pois é. Esse é o primeiro ponto. Olha só, você imagina. E aí, meus caros, vamos voltar lá para o 217A só para a gente tratar cientificamente o 217A. Para que existe o crime do 217A? De ter condição carnal praticar auto ato libidinoso com menor de 14 anos. Para que existe isso? É para tutelar um bem jurídico. Tá? A doutrina fala que é a dignidade sexual do menor de 14 anos. E eu pergunto a vocês, o que é dignidade sexual do menor de 14 anos? O que é isso? Se for para pensar assim, eu acho que seria o menor de 14 anos não ter nenhuma relação sexual. Não ter. Então é uma coisa o quê? Se o Moral? artigo é para proteger Isso, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, isso. então se ele fizer, ou alguém fizer com ele, é alguma coisa errada. Tá, mas foca o bem jurídico. Que nem o 121 protege a vida. O 217 tem que proteger alguma coisa real. Então, a doutrina fala em dignidade sexual do menor de 14 anos. Beleza, mas o que é a dignidade sexual do menor de 14 anos? Por exemplo, aquela menina lá do primeiro caso que eu contei lá, em 1980, sei lá quanto, 90. Para ela estava vivendo com dignidade, fazendo sexo com menos de Não sei, 14 anos. não sei. Será que... Então, ela com 13 anos, 11 meses e 30 dias, ela não estaria fazendo com dignidade. Um dia depois estaria. Ah, isso é absurdo. É isso? Eu tô confusa. Não Ele é? acabou com... Filó, você acabou com o que eu estava pensando. Porque, olha aqui, Matheus, isso é muito legal. Tem 2 filhos, antes que me perguntam, você tem filha? Hoje eu tenho. Daquele argumento, se for com a sua filha, não sei o que lá, não presta mais. Né? Mas mesmo assim, quem não tem, se alguém algum dia usar o argumento, se for com a sua filha, você já chega e fala assim, ó, vou com minha filha, eu não resolvo com direito penal. Eu não vou desvirtuar o direito penal para punir alguém, vou punir o sujeito com outra forma. Pronto. Ah, muito bem. Mas falando agora e tudo mais, o que o legislador chega e criou, na verdade, pode chamar de outro nome, mas é uma presunção, porque se presume, e eu concordo, tá? Eu beijei a primeira vez com 16, 17 anos. Mais para 17 do que para 16, talvez com 17 anos. Tá? Mas é para proteger, na minha opinião, o que é a dignidade sexual do menor de 14 anos? É o normal desenvolvimento sexual dele. Porque a maioria, ou grande parte dos menores de 14 anos não estão preparados para realizar atos libidinosos. Então, a lei visa proteger justamente esses que não estão preparados. Entendo eu. Isso é meu entendimento. Então, o problema, e esse daí nós temos aí sim, né, um bem jurídico tutelado real, que é o normal desenvolvimento da mente da pessoa para esses atos. Cada um tem sua experiência. Tem gente que com 12 anos, tranquilo, e foi perfeito. Tem gente que foi com 13 anos, que foi perfeito. Tem gente que foi com 14, foi perfeito. Tem gente que foi com 15 anos, foi perfeito. Cada um tem a sua experiência. E o importante, e aí, o que o legislador chega e fez? Criou uma ideia. Com 14 anos, tá? Poderia ter colocado 13, poderia ter colocado 12, seria até mais certo com 12, tendo visto o ECA, né? Porque com 12 anos começa a adolescência, né? Seria até mais, como é que eu vou dizer, condizente com o ECA. Já que antes de 12, menos de 12 criança, mais de 12 adolescente. Né? Muito bem. Mas criou-se esse padrão. Muito bem.
O problema é a exceção. O problema é... E aqueles que não são? Aqueles que não têm esse, já está com o desenvolvimento sexual já avançado. A gente vai punir meramente por um problema moral? Não é? E eu tive uma infância gigantesca, né? Não precisa nem falar. Não é? Infância gigantesca e depois Cefete, que me privava de fazer qualquer outra coisa, não sei estudar. Essa nerd, assim, além de ser feio pra caramba, ninguém me querer. Mas isso é outros 500. Mas, então, olha só, cada um tem seu desenvolvimento. Então, daí, tá? O artigo visa tutelar, proteger esse normal desenvolvimento. Se criou. O problema são esses outros, que já estão desenvolvidos. E aí? Eu vou punir meramente porque não afetou em nada da pessoa. Imagina essa pessoa, a Tassiela falou que está com um caso de que a menina está com 13, o cara com 18, não sei o que Na lá, verdade, etc. ele tá com 19 e a menina tá com quase 13. Então, 12, né? Sim. Aí eles tiveram relação, tudo mais. Ela que chamou ele pra fazer, tem print, tem prova de tudo. Aí às vezes ele falava que não, aí ela insistia que queria. Aí fizeram, só que a mãe dela tomou conhecimento. Aí a mãe dela fez o quê? Boletim de ocorrência contra ele e tudo mais. E, tipo assim, ele tem tudo. Ele tem as conversas com a menina, mostra tudo. E, tipo assim, ele tá sujeito a ficar no mínimo 8 anos preso por causa disso. Deixa eu perguntar um negócio. Tipo assim, um menino de 19 anos com uma menina de 12. Na minha cabeça eu não consigo ver, tipo, compatibilidade. Mesmo que ela peça, mesmo que... Ele tem 19 anos, ele deveria, tipo, negar e falar, não, espera um pouco. Ou, sei lá. Não tenho uma cabeça Porque muito fechada você, para essas Natália, coisas, não. assim, Mas ele é uma pessoa muito simples. Tipo assim, não, ele pode ter acesso à informação e tudo mais. Só que é uma pessoa muito simples, assim. Ele simplesmente, tipo assim, ela tá me chamando, vou lá. Aí a gente foi e perguntou a ele, tipo assim, mas você tinha ciência que era crime e você não podia transar com ela? Ele, não fazia ideia disso. Agora que eu tô sabendo disso, eu falei assim, muita gente realmente não sabe. Tem alguma coisa que a gente tem que falar, é justamente o seguinte. O que é idade física e do que é idade mental para as coisas. Lembra que eu falei do meu amigo? Eu com 16 anos? Possivelmente, entre aspas, minha idade, com 16, 17, né? Mais de 17. Né? Eu era retardado, a maioria de vocês com, sei lá, 14 anos. Nem selinho não tinha dado antes. Tá? Então, olha só, quem é que tinha mais desenvolvimento? Eu com 17 anos ou a maioria de vocês com 15? A maioria de vocês com 15. Não tô nem tô falando que beijo, lacinho, não tô nem falando das coisas, né? Quem é que tinha o meu colega com 25 anos ou essa menina com 12? Aí é que tá. O que o bem jurídico, o que é que o artigo visa tutelar? E aí, moralmente, Natália, Matheus e tudo mais, eu concordo. Eu tive uma infância gigantesca. 16 anos eu estava jogando vôlei num lugarzinho pequenininho, etc., com uma rede feita de daqueles sacos de batata e tudo mais, etc. Né? Aí é que tá, mas, por exemplo, nesse caso específico da Tassiele, né, que falou. Foi. O menino se aproveitou de alguma coisa? A ideia não foi dele, quem insistiu foi a menina, etc. Por que ele vai ser punido? Qual que foi o prejuízo que essa menina teve para a vida dela? Aliás, eu pergunto, será que agora ela não está tendo um prejuízo? Psicológico, inclusive? Né? Poxa vida, eu gostava dele, era meu namorado, sei lá o que, né?
E agora meu namorado tá preso porque fez uma coisa pra mim, etc. Como é que vai ficar a cabeça dessa menina? E esse menino? Não, ele não conseguia nem conversar direito, porque, tipo assim, ele tem 19 anos, ele pode ficar lá, tipo, 8 anos, ele vai perder a vida, praticamente, ainda mais pelo crime, né? Porque ele vai ser um menino de 19 anos jogado na cadeia, junto com um de 30, 40 anos, pelo crime de estupro, que lá eles, tipo assim, independente, né? Vulnerável, que é pior De ainda. vulnerável. Independente, eles não vão querer saber, e mesmo se ele falar que não, que ela quis tudo mais, o que ele vai sofrer lá dentro por isso é absurdo. Sim. E aí, então, existe algo, né? Gente, esse daí é um dos temas mais. Vocês até agora entenderam por que eu peguei isso para ser a minha dissertação de mestrado. Inclusive, se vocês colocarem meu nome lá e coloca mestrado, ou estupro de vulnerável, vocês vão ver que é isso, que é instigante esse tema. Porque envolve dentro da gente, ao mesmo tempo, a santidade, vou usar a palavra, vocês não sabem que eu não sou nem religioso, mas a santidade da infância, atos sexuais, não é? Um crime que pode ser bárbaro, etc, etc, dentre outras coisas. Então, é instigante. Eu fiquei falando, poxa vida, será que... e outra coisa, será que a lei pode impedir do juiz chegar e falar o seguinte, olha, não... E aí talvez, tá? A saída para se rediscutir isso seja técnica, justamente sobre bem jurídico. Se se comprovar que não teve bem jurídico que foi atingido, que é o normal desenvolvimento sexual da criança, não há crime. Não é? Agora, vamos apenas, só para vocês verem, quando até vocês falam assim, não, mas, olha só, matar alguém, 6-20, estupro de vulnerável, 8-15. Esse menino vai tomar 8 anos de prisão. De onda, hein? Pois é. Não é tão simples. É porque a gente sempre pensa naquele bandidão, né? A lei punir naquele bandidão. Tem que ser punido mesmo. Mas e casos assim? E aí, Natália, aquela besteira que eu falei no começo dos 13 anos, né? Os dois de 13 anos, estupro bilateral. Por que não é? Por causa da idade? Será que idade importa tanto assim? Não é? Nos Estados Unidos tem uma lei, mas é interessante essa coisa que você falou de idade, que nos Estados Unidos tem isso, tem uma regra. Que se a diferença entre o menor e o maior for de tantos anos, não é estupro de vulnerável. Tá? Não sei se você sabia disso, mas você acertou. Não? Mas parabéns. Não é? Gente, então vamos só para terminar. Nossa, 10h22, nem parece. Eu estou adorando essa aula, não sei vocês, mas assim, tá? Puxa vida, não queria nem chegar a esse tema. Sensacional. Tá muito legal. Eu estou adorando, estou aprendendo demais. Muito. Vamos lá. Ter a condição carnal, já sabemos, né? Ou praticar o ato criminoso com menor de 14 anos. Se tinha 14 anos, ok, acabou, não tem problema nenhum. Né? A partir de 14 anos, dessa idade mágica, Mateus, não é? A criança, Deus ilumina quando faz 14 anos, Deus ilumina e a partir desse momento a pessoa já tem a plena capacidade para realizar atos sexuais. Minha opinião, como deveria ser a lei, tá? Minha opinião. Menos de 12 é criança. Acabou. Entre 12 e 14, caso a caso. Ou poderia até ampliar, tá? Entre 12 e 15, tá? Vamos ampliar isso, caso a caso. Acima de 15, não há, não se torna mais vulnerável. Mas isso é que eu acho que fica mais racional, tá? Você coloca mais um ano, além dos 14 anos, mas permite que o caso seja levado
a julgamento para se verificar se efetivamente houve ou não algum dano, tá? Com relação ao bem jurídico tutelado, que é o normal desenvolvimento sexual do adolescente naquela idade entre 15 ou 12 e 14 anos. Para mim seria mais racional. Vamos ver, né? O que era antes, né? Que é verificar se efetivamente houve, como é que é o caso real. Mas isso é que eu acho importante que o STJ chega, tá? E decidiu que a Natália e o Matheus defendem e entendem e estão corretos, tá? Atenção, caiu na prova da ordem, esqueçam o que eu acho. Caiu na prova da ordem, súmula, né, que nós colocamos aqui, tá? É a súmula, deixa eu pegar o número dela aqui. Ixi, não tenho ela, mas vou ler aqui. O crime de estupro vulnerável se configura como injusto carnal, prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante, eventual consentimento da vítima, prática para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso até, né? Não importa nenhum amor, tá? Só para terminar, assim, parágrafo 5º, que tem tudo a ver com isso, tá? O legislador também chegou e as penas no caput, tá? Desse artigo aplica-se independentemente do consentimento da vítima do fato de ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, tá? Não é tão amplo quanto a súmula do STJ, mas muito dela foi ampliada. Ok? Gente, tem que desligar, sextou, né? Em casa. Todo mundo em casa, hein? Nossa, mentira, agora já tem bares, pelo menos em Belo Horizonte, liberados, mas vamos ficar em casa, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, estou adorando. Uma boa noite para vocês, até quinta-feira. Obrigado Boa noite. por Valeu. participarem tanto da aula assim. Muito, muito, muito obrigado. Boa noite, a aula foi noite. ótima. Boa noite, muito obrigado. Valeu. Todo Boa horário semana. nós estamos fazendo chamada. Beijo, tchau. Boa noite, muito obrigado. Tchau.